cachaça aí. Bebendo cachaça, maluco. Olha, viver, viver. Voltamos naquele pique gostosinho. Aí o Marcelo Falcão mandou viver, viver, viver. Você tá vivendo bem ou não? Fala comigo, Roberto Nazário ao vivo. Bom dia, Marco Batista. Bom dia aos ouvintes, nossos queridos ouvintes da Ultra FM. Viver é uma dádiva, né? Viver é sempre bom, viver é maravilhoso. Papai do céu nos dá essa passagem. Estamos respirando, né? E hoje é sexta-feira, sextou! Sexta-feira! Vamos embora! Oh, sexta-feira gostosa! Para quem não sabe, esse é o meu camarada Roberto Nazário, eu sou o Marco Batista, você que tá na live aí, legal, muito obrigado. Não esqueça de cutucar lá no YouTube, dá uma like, né? Compartilhe, se inscrever, mande pros amigos, se inscreva. Isso. Você que tá aí nos ouvindo pelos 91,7 ou então pelo Ultra FM Maricá, nosso aplicativo Ultra FM Maricá em qualquer lugar do país ou do mundo, até na Lua tem gente ouvindo a gente. Até na Lua tem gente ouvindo a gente. Marte, ainda não tem ninguém lá. Não, Marte não, porque tá com problema na antena. Deu um probleminha aí devido às chuvas. Deu um probleminha na antena. Tá rolando um problema na antena. Tá rolando. Vamos falar do Botafogo. Botafogo campeão. Daqui a pouquinho vamos comentar sobre a tragédia no Ninho do Urubu. Triste notícia que vamos falar já já. Porém agora, o Botafogo! Fala comigo, Roberto Nazário. O Botafogo que veio de uma vitória, né? Diante do Defensor lá da Argentina. Defensor uma ótima vitória, né? 1-0, diga-se de passagem, o jogo foi muito chato. Foi? Foi muito chato, muito amarrado. Dava pra dormir? Dava pra dormir e nos últimos minutos, o Eric consegue o protagonismo de fazer um golaço. Bom, estão chamando gol do tipo Pelé. Foi um... O que você achou? Foi um belo gol. Foi, né? Mas é aquele detalhe. É muito pouco para que o Botafogo consiga vislumbrar alguma coisa maior na competição, né? Em função do comprometimento que ele ficou dentro de campo, um comprometimento tático muito limitado. Inclusive o Zé Ricardo foi chamado de burro. Foi chamado de burro. Foi chamado de burro, a torcida os gritou lá diversas vezes. E ele falou que já está acostumado, etc e tal. Já foi chamado de burro no Vasco, no Flamengo e tal, então já tem uma carreira. Será que ele já se acha burro? Não sei, mas vou te falar que eu tenho medo que ele caia de quatro. A escada não levanta mais, mas vamos lá. Você gosta dele? Ele passou lá no Flamengo, O que acontece? O Zé Ricardo é um cara que começou há pouco tempo. Sim. Na base do Vasco, né? E aí foi pro Flamengo e tal. O Flamengo é um time em que mediante as contratações, mediante a estrutura que o Flamengo veio oferecendo, o cara não pode ser teimoso no Flamengo. Ele tem que ter a mente aberta. Sim. Não somente no Flamengo, mas em qualquer outro time. Ele não pode insistir numa determinada posição, num determinado jogador, que isso traz prejuízo. O Zé é teimoso. Essa é a conclusão que chegamos. Por isso que até chamam ele de burro. É isso? Complicado, porque às vezes ele coloca uma coisa na cabeça, uma disposição tática, algum jogador em que ele... Tá todo mundo vendo que não tá dando certo, mas ele insiste. Exatamente. A exemplo disso, a gente tem lá no Flamengo o Márcio Araújo, que ele não tirava de jeito nenhum. Sim. E o planeta Terra pedia pro Márcio Araújo sair. E os anjos desciam do céu e pediram. Exatamente. Pediam, né? Tira o Márcio. Ele não, vou tirar. Vamos insistir que o garoto é bom. E aí complica a guerra. Ele está vivendo isso no Botafogo. Você acha que ele vai longe assim? Já começaram a pegar no pé dele, né? Pois é, a torcida de futebol, a torcida de clube de futebol, de uma maneira geral no Brasil, ela é muito exigente. Não tem jeito, até porque nós, por exemplo, somos metidinhos futebol a ser comentarista, ser juiz. Somos metidinhos a jogar bola. Você, por exemplo, diz que jogou bola. Eu joguei de lateral esquerdo, joguei de meia. Diz que ainda joga. E agora partiu pro mundo do skate. Eu sou skatista. Achando que a bola não deu certo. Vai pra... Não, a bola dá certo. Eu sou um cara eclético. Eu ando de skate, jogo bola, pego onda. Pois é. Agora, o povo brasileiro é metidinho a entender de futebol e os técnicos sofrem com isso. Você acha que
Zé vai continuar? Você acha que já começaram a pedir a cabeça do Zé? Até porque no campeonato estadual o Botafogo foi muito mal. Muito ruim. Um resultado pífio. Acho que o Botafogo nunca havia chegado nessa condição. Sim. No Campeonato Carioca. Muito tempo. Até porque o ano passado foi campeão, né? Exatamente. Então, quando se vê de um histórico de um campeonato do ano anterior e de repente não fica classificado nessa primeira fase, fica chato. É muito complicado. Sim. E aí, assim, se ele continuar nessa toada, acredito que dentro de pouco tempo a torcida do Botafogo vai pedir a cabeça dele. Vamos. O Botafogo que tem o próximo compromisso dia 13 de fevereiro contra Só o Campinense lá. Isso. E depois, dia 20, se tudo der certo, é melhor, na Copa Sul-Americana, né? Mas no dia 13 é contra o Campinense lá em Campina Grande, na Paraíba. No meu estado, um beijo pra Campina Grande. Alô, pessoal de Campina Grande. Deixa eu avisar um negócio. O Botafogo enfrenta na Copa do Brasil só quarta-feira, ou seja, domingo já não vai jogar. Não, ele tá fora do enfrenta o Campinense na Copa do Brasil. Então, na verdade, isso já dói para o torcedor. Aí depois, dia 20, enfrenta... Mas aí já é Copa Sul-Americana. É a Sul-Americana, né? Aí é outro campeonato. Aí já é outra conversa. É outra história. E aí daqui a pouco ele volta pro Campeonato Carioca, que vai entrar na sua outra fase, né? Depois de acabar essa primeira. Mudando de time, vamos partir para aquele time que a Bianca gosta muito. A Bianca que mora no Flamengo. É trembala da coisa. Ela mora no Flamengo, mas é vascaína e deixou bem claro, Marco Batista ela te deu uma bronca. Deu. Eu vi. Para com esse negócio aí de falar que eu sou flamenguista. Mas eu nem falei que ela foi flamenguista, que ela é flamenguista, né? Só comentei que ela mora no Flamengo. Ela não gostou. Ela sentiu uma certa maldade da sua parte. E o Vasco da Gama, Pikachu. Vasco da Gama, o que acontece? O Superior Tribunal Desportivo, ele suspendeu o Pikachu. Suspendeu numa decisão em que ele, por 2 partidas em competições nacionais agora. Sim. Segundo o julgamento, ele, me parece que desrespeitou a arbitragem no penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado. Entendi. E essa decisão agora foi impetrada aí em cima dele. Já desfalca agora? Não, aí o que acontece? Segundo essa decisão, né, o jogador foi denunciado por desrespeitar a arbitragem no duelo do Vasco Palmeiras no campeonato de 2018, Campeonato Brasileiro, foi a penúltima partida do Vasco. Afeta o estadual, será? Não, aí no caso é em competições nacionais, né? Não estadual, né? Não. Sim. Aí o que acontece? O Superior Tribunal de Justiça Desportivo suspendeu ele por 2 partidas em função do desrespeito na última partida, que ele tinha sido absolvido em primeira instância. Nossa, tá complicado e isso aí. E aí ele teve a decisão modificada, o advogado do Vasco disse que vai ter que avaliar e tal. Então aquela confusão que a gente está acostumado com o nosso sistema judiciário, tanto desportivo quanto civil, criminal. Mas etc. vamos falar muito sobre isso aí. Eu queria saber sobre o Max, que acredita num Vasco melhor contra o Resende. Você acredita? Na verdade... Depois daquele fiasco. E, na verdade, esse empate... Vou te comentar um negócio que é particular meu, já que a gente é metidinho a ser entendido de futebol. Acho que esse regulamento deixa os times poderosos com... o direito de empatar. Foi o caso do Vasco, quase que perde aquele jogo contra o Juazeirense. E aí, o que você acha? Depois daquele jogo que jogou mal, compara o campo, né? Como você comentou, o que você acha contra o Resende? Como vai ser? Então, o que acontece? A torcida do Vasco não ficou feliz com a atuação do Vasco, porque foi uma atuação, com todo respeito ao time do Juazeirense, está em 8º lugar no Campeonato Baiano, no Campeonato Estadual Baiano, né? E o Vasco fez 1-0, coisa e tal. E aí, de repente, estava ganhando o jogo por 2-1. Quase que o Juazeirense virou o jogo. Virou o jogo. Isso. E o Vasco estava perdido. O Vasco estava dentro de campo sem conseguir agredir o modesto time do Juazeirense. E aconteceu no finalzinho do jogo um pênalti que, segundo a galera que acompanhou,
Eu estava acompanhando o jogo, mas no momento do pênalti foi no momento que começou a ventania e tal. E você foi ao banheiro e tal? Não, assim. faltou luz, eu perdi o lance. Mas segundo o pessoal que viu o lance, o pênalti foi um pênalti mandrake. Acredito. Foi um pênalti mandrake e aí houve uma reclamação de todos e tal, mas aí foi convertido o pênalti em gol. E o Maxi Lopes quem fez. E aí o Vasco acabou arrancando o empate sofrido. Que favoreceu o Vasco da Gama. Essa é a minha repúdia. Porque como pode, time grande, o Juazeirense é lá do interior da Bahia, tá em 8º, e ainda tinha que ganhar de qualquer jeito. E é um jogo só agora, né? Exatamente. Porque o que acontece? Existe aí um critério de avaliação dos times dentro do seu estado. Sim. Então, como o Vasco ele está numa situação melhor que o Juazeirense, em geral, os times chamados grandes têm quase que sempre, uma vantagem em cima aí dos times pequenos. Eu acho covardia. E a Copa do Brasil, eu acho ela muito bacana, inclusive eu gosto mais da Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro ele é composto de 20 times. Sim. E na Copa do Brasil, a gente tem, por exemplo, a chance de um Juazeirense poder, tem um Campinense, sim, mas tem outros times do interior que podem se sagrar campeões. Não, a minha repúdia é que eu estou revoltado com esse critério, porque deveria dar a chance de eles virem ao Rio de Janeiro jogar contra o Vasco. Então, o empate para o Vasco estava com o regulamento embaixo do braço. Antigamente era assim, né? Estava muito bom para o Vasco o empate. Então, dane-se. Agora, os caras fizeram bem, né? Viraram o jogo. Teriam a chance de vir aqui ao Rio, conhecer o Rio. Muitos nunca jogaram até no Maracanã, nunca vieram ao Rio. Seria um momento até de uma consagração para alguns jogadores que vão ficar lá. Essa é a minha repúdia. Ficamos assim com o Vasco, tem mais coisa. O Maxi Lopes, você falou que ele está falando que contra o Resende vai ser totalmente diferente. Você acredita que vai ser totalmente diferente? Olha, é aquele detalhe, né? Cada um fala o que quer. Mas futebol é resolvido dentro das 4 linhas. Quem imaginou que o Vasco iria quase que tropeçar diante do Juazeirense, o 8º colocado no Campeonato Baiano? Então é aquele detalhe. Um outro detalhe que é bastante importante, que a gente precisa falar agora, é a presença do VAR. O VAR, né? O VAR agora, para quem não sabe, é aquele juizinho lá da telinha, tem uma equipe de árbitros que ficam monitorando as jogadas. Que eu não sou a favor. Eu sou a favor, que eu acho que ele tem que ser melhor utilizado dentro do campo, entendeu? Porque eu acho que o VAR tem aquela dúvida que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem. Agora o juiz que resolve, ele que é o... mas aí o que acontece? As regras da arbitragem, elas existem há muitos anos. Só que as regras nunca tiveram oportunidade, por exemplo, de trabalharem juntamente com o VAR. Elas têm que ser modificadas, atualizadas, porque hoje, por exemplo, na minha opinião, um lance que seja polêmico dentro da área, um pênalti, uma falta dentro da área, um gol que de repente foi mal anulado, ou até mesmo um impedimento, o juiz teria que parar, analisar e, ok, foi, não foi, mas o problema é que é a interpretação dele. Então, em alguns momentos, o juiz acha que não foi pênalti, não pede o VAR e foi pênalti. E aí dá o problema. Então, tem que ser melhor utilizado. O VAR pode continuar, mas tem que ter critérios. Eu acho que todo e qualquer equipamento que seja para melhoria da observação, do jogo limpo, do fair play dentro do futebol é muito bem-vindo. No entanto, as pessoas que vão utilizar esse equipamento têm que estarem bem treinadas e alinhadas com o árbitro que está dentro de campo. Porque isso pode prejudicar, como na Copa do Mundo, nós vimos casos que, pelo amor de Deus... Nós temos o exemplo do Campeonato Carioca, do seguinte, Vasco e Fluminense. O jogador do Fluminense foi derrubado dentro da área. E se tivesse o VAR, seria detectado aquele pênalti. No jogo do Vasco contra o Juazeirense, aquele pênalti mandrake, de repente, não seria pênalti. Exatamente. E assim, aí, se as pessoas falarem de grana, é muito dinheiro e tal, pede pra Ferdi, amigo. A Ferdi tá ganhando uma grana com o campeonato. Principalmente no Maracanã. Vamos trabalhar agora com... Acabamos de futebol, vamos falar de horóscopo. Tem um cara aqui que pediu que você deve falar, por favor, o meu parceiro... Qual é o nome dele? Dourado.
Aí o Dourado falou, Marco Batista, dá pra ele falar o meu signo? Qual é o signo do Dourado? Ele pediu ontem, eu falei, poxa, cara, hoje ele não vai falar, porque ele tá um pouquinho ocupado, ele está na... Também é assim, não falo toda hora não, cara, tá pensando? Não é bagunça não. Não desce assim não, né? Não é assim não. Então não desce assim. Isso aqui não é bagunça não. Não cai atrás dele assim não. É atrás ou na frente? Não, é em cima. É assim, em cima. É mensagem. Ele pediu aqui, ele falou, Marco Batista, dá pra ele mandar aí o meu signo hoje? Eu tô procurando aqui, vai meditando aí. Dourado, veja bem. Não, peraí, deixa eu falar o signo. Em todos os momentos, eu quero preparar o Dourado. Antecipando, né? Em todos os momentos da vida, você precisa de concentração. Muita. Você precisa de fé, seja lá qual seja a sua fé, seja lá qual for a sua religião. Isso não é o mais importante. O importante é você fé em Deus. Ter fé, determinação, ser uma pessoa solidária, ajude aquele que necessita. Sim. Faça o bem sem olhar a quem. E segundo o meu velho e bom pai, quem não vive para servir não serve para viver. Nossa, mandou. Então, meu velho e bom pai, o senhor Assis. Bom, eu não achei aqui. Assis, seu Assis, parabéns, criou muito bem essa criança. Aqui, eu não sei qual é o signo dele, mas então vamos para você que é de touro. Você que é de touro. Quando você fala touro, você pensa naquele caso que eu não gosto disso. O quê? É assim, quem é touro? Esse é o touro ameaçando alguém. De repente ameaçando o toureiro. É o touro chegando. Vamos lá, você que é de touro. Como é que desce aí o negócio? Vamos lá. Não, vem a mensagem. Chegou. E agora eu estou aqui recebendo o seguinte: você que é touro. Você de taurino, presta atenção. Você taurino. Ou taurina, né? Veja, ou taurina, claro, exatamente. Sim. Veja bem. Olhe para sua carteira. Olha aí. E veja. Tem quanto aí? Se estiver vazia, corra atrás. Porque seus objetivos estão aguardando o seu esforço. Correr na frente pode? Sem suar. Tá. Não se consegue nada. Corra atrás de tudo aquilo que você deseja. Olha aí. Não fique parado. Saiu o negócio. Números da sorte. Número da sorte. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, número 6. 6. Número 44. 44. E número 27. Taurino ou taurina, jogue nos bichos. Bicho, pode falar bicho? Pode. É proibido, bicho. Só cara na Mega Sena, na quina. Tenta a sorte com esses números, que a sua carteira vai ter um din-din em breve. Se tiver alguma coisinha. Tiver uma coisinha, liga pra gente aqui. A gente aqui vai te pegar um. Quem sabe vai dar tudo certo no final. Vamos trabalhar, vamos com música. Daqui a pouquinho nós mandamos aí o segundo tempo. Aí vamos falar também dessa tristeza que o Flamengo está passando aí, com os garotos da base sofrendo com aquela... queimou tudo. Nós vamos falar já sobre isso. Música boa até já, hora certa. Que horas são aí, meu querido? São 11 horas e 1 minuto. De cair, hein? Pera aí, não sai não. Se liga no som.